Pela misericórdia de Guru Goranga, estamos de volta ao Hridaya Mandir, que é o templo do seu coração. E quando a gente realiza esses programas do Hridaya Mandir, a gente procura entender o que significa o templo do coração, estudando os textos sagrados dos nossos queridos Rupa Nuga Guru Vargas. Especialmente nós estamos estudando a obra maravilhosa, nectária de Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, a toda sexta nós temos tentado conhecer os mistérios da Bhagavad Gita. Amanhã de manhã e domingo nós pretendemos, se Gurudeva nos permitir, nos der essa bênção, retomar a leitura do Shri Brihad Bhagavatamrita, a belíssima história de Shri Gopakumar, segundo canto, Shri Goloka Mahatmya, né? O segundo canto chama-se, do Brihad Bhagavatamrita, chama-se Shri Goloka Mahatmya, porque Srila Sanatana Goswami Pad, contando a história de Gopakumar, que na verdade é contada por Parikshit Maharaj para sua mãe, Uttara Devi, né? Ele vai revelar para a gente as glórias de Shri Goloka Vrindavan. Então, texto muito lindo, né? Que a gente lê todo sábado, todo domingo de manhã. E hoje a gente vai abordar aqui, vai visitar um verso que Krishna fala para Arjuna no 10º capítulo, que se chama Vibhuti Yoga. Ou segundo a nomenclatura da Gita de Srila Gurudeva, Vibhuti Yoga significa o yoga pela apreciação das opulências do Som Supremo. Vibhuti. Krishna tem muitos vibhutis, né? Como Prabhupada sempre dizia, que Krishna ele é a fonte de todos os vibhutis. Mas Srila Prabhupada explica em alguns dos seus textos sagrados, em algumas das suas palestras, que cada ser vivo tem um Vibhuti Binam. Lembra disso? Ele explicava essa expressão, Vibhuti Binam. Vibhuti Binam é a característica de poder que uma determinada espécie de vida tem, que a diferencia das outras. Por isso Binam. Vibhuti Binam. Especificidade, né? Então, por isso que Prabhupada gostava de dizer que o homem nunca foi à lua. Porque dizia que o homem, o ser humano, é uma espécie de vida cujo Vibhuti Binam é diferente das formas de vida que existem no planeta Lua, que são formas de cristal. E que o ser humano que vive no plano intermediário não tem capacidade de perceber as formas de vida que existem em Chandaloka. Então ele falava que isso de ir à Lua é uma impossibilidade real, né? Então aqui nós estamos vendo como Krishna está falando dos seus diferentes vibhutis para Arjuna, e ele fala assim: Etam vibhutim yogam cha mamajo vetitatotaha sovikalpena yogena yujate natra samshaya. Conhece, né? Etam vibhutim yogam cha. Porque é aqui no verso 7º, peraí, ele já falou, o capítulo 10º, né? Ele fala, por exemplo, nos versos 4 e 5, ele fala, não, isso é mais para frente um pouquinho, né? Que são o Chatusloki, né? Gita, né? A partir do verso, qual é o verso? A gente está no verso anterior, olha só que fofinho, eu nem me dei conta disso. O verso 7º é o verso que abre a porta para o Chatusloki Gita, né? Os versos Aham Sarvasa Prabhava, e o outro verso é Matita Mangata Pranam, né? E tem os Tesham Sakata Yutanam, e tem o outro que é o também Tesham Evanukam Patam Aham Agyana Jam Tamam. Mas então Krishna aqui, ele antes de falar esses versos que são o núcleo de todo o pensamento dele na Gita, né?
Assim como no Srimad Bhagavatam, o núcleo do pensamento de Krishna, a essência de tudo é segundo canto, 9º capítulo, versos 33, 34, 35 e 36. 2, 9, segundo canto, 9º capítulo, não me lembro se o capítulo é o 9º, mas os versos são 33, 34, 35 e 36, sendo que o primeiro começa com Evam Evagre, Evam Aham Saevagre. Aí está falando de si mesmo, Krishna. Na verdade ele está falando, nesses 4 versos do Srimad Bhagavatam, ele fala sobre Bhagavatattva, Krishna é Jiva Tattva, Bhakti Tattva e Maya Tattva também. Na verdade, segundo os nossos acharyas explicam, esses 4 versos, Krishna vai falar em forma de cápsula de todo o Tattva Siddhanta. Senão esses versos não seriam a essência do Srimad Bhagavatam. Não seriam Chatusloki Bhagavatam. Então aqui Krishna, antes de revelar o seu Chatusloki na Gita, ele fala esse verso: Evam vibhutim yogam cha mamayo vetitatata. Aquele que realmente conhece todos os meus vibhutis, que conhece os princípios do Bhakti Yoga, ele se vê dotado, ele fica dotado de conhecimento unwavering, conhecimento, como seria unwavering? Conhecimento inabalável. Conhecimento inabalável a meu respeito. E quanto a isso, não há dúvida. A gente está falando Natra Samshaya. Natra Samshaya. A respeito disso, no doubt, Samshaya. É como Vishnu Chakravarti Thakur fala, Shri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Natradara Naparaha. Naquele verso, né? Aradyo Bhagavan Tadama Vindavanam. Não. Aradyo Bhagavan Vrajesha Tanayas Tadama Vindavanam. Né? Em que todos os elementos essenciais do caminho apresentado por Mahaprabhu estão nesse verso. E no final ele fala assim, que é esta a opinião de Mahaprabhu, Matam, né? Shri Chaitanya Mahaprabhu, Matam Idam, que esta opinião de Mahaprabhu é a que nós aceitamos e qualquer outra coisa não nos interessa. Natadara Napara, né? Então Krishna está falando aqui da mesma coisa. Ele está falando sobre si mesmo. Ele está falando assim, se você quer realmente conhecer o segredo dos segredos, a verdade das verdades, então você precisa conhecer todos os meus vibhutis e também você precisa conhecer, o que mais que ele fala aqui? Os princípios do Bhakti Yoga. Porque aí você vai adquirir esse conhecimento inabalável sobre mim. Pode passar a tempestade que tem no Saara. Pode ter um tsunami que você não vai sentir nada, nenhuma alteração. Oi? O fim do mundo com as ondas, nada, como Maitreya Rishi, né? Maitreya Rishi foi aquele Rishi que teve a bênção de participar do Pralaya sem ser dizimado pelo próprio Pralaya. Aí de repente Krishna, bebezinho, chupando o dedão do pé, passa numa folha de uma figueira da Bengala e fala para Maitreya Rishi: Ei, Sadhuji, você está fazendo um monte de esforço aí tentando boiar aqui no oceano da devastação? Vem, sobe na minha folhinha. Aí Maitreya Rishi: não vou subir na sua folhinha. Se eu subir na sua folhinha, automaticamente nós dois vamos morrer afogados juntos. Aí Krishna falou assim: mas você não conhece meus vibhutis? Lembra? Meu vibhuti? Você não sabe quem eu sou? Essa folhinha aqui, nessa folhinha cabe toda a criação e muito mais.
né? Então, né? Então, essa é a opulência de Bhajandananda Shyamasundar, né? E aí, Srila Vijnana Chakravarti Thakur vai explicar primeiro, depois o Gurudeva vai também dar a explicação dele. Ele vai citar um verso importantíssimo do 11º canto, capítulo 14, verso 21, que ele diz, Krishna está falando de novo, né, no Srimad Bhagavatam, Bhakti Aham Ekaya Graha. Está falando com quem? 11º canto. Quem é o receptáculo da misericórdia de Krishna é chamado a sequência, a Gita. O que ele fala no 11º canto é o que vem, a Gita termina e esse 11º canto são instruções Uddhava Gita. Não, o 11º canto é Uddhava Gita, sim. Então ele está falando que eu sou conquistado apenas por Aikantiki Bhakti, que é devoção unidirecionada, devoção exclusiva, Ananya Bhakti. Apenas os meus devotos que têm essa concentração exclusiva em mim, que por minha misericórdia têm forte fé teísta em minhas declarações, apenas eles se conscientizam do meu tattva. Por este motivo, Shri Bhagavan fala este verso. Então aqui termina a voz de Krishna, né? Aí agora Shri Vijnana Chakravarti está falando. Por este motivo, Shri Bhagavan fala este verso que começa com Etham. Aqueles que conhecem o tattva das opulências descritas antes no capítulo e os princípios de Bhakti Yoga estão fixos na compreensão de que estas são as palavras de seu amo, entende? Amo? De seu Senhor, Shri Krishna. And thus the supreme truth. Então que estas são as palavras de Krishna e desse modo essas palavras são a verdade suprema. E então Krishna continua dizendo que eles ficam dotados deste yoga caracterizado pelo conhecimento fixo, permanente do meu tattva. Não há dúvida quanto a isto. Então essas são as palavras. Então agora vamos ouvir o que Srila Gurudeva, Patitapana Srila Gurudeva tem a dizer. Ele diz que há muitos semideuses em diferentes planetas que são designados para manter este universo. Entre eles, Brahma, os 4 Kumaras, os 7 sábios e os progenitores se destacam. Brahma, os 4 Kumaras, os 7 sábios e os Prajapatis, eles se destacam entre esses semideuses que são designados para manter este universo. Uma vez que todos esses semideuses nascem originalmente de Bhagavan Shri Krishna, ele é o avô de todos os avós. Krishna. Com o conhecimento da opulência de Krishna, devemos ocupar-nos em bhajana a ele com fé fixa e sem dúvida alguma. Sem o conhecimento adequado da grandeza de Krishna, não é possível praticar devoção exclusiva a ele. Então assim termina o comentário do nosso querido Srila Gurudeva a esse versinho tão importante, esse versão, porque esse verso é que está fazendo o papel do prelúdio ao Chatusloki Bhagavad Gita. Então assim, a gente quando nesses últimos talvez um ano e pouco que a gente tem tido a oportunidade de estudar Gita, a gente tem tentado
a conhecer diferentes facetas. Por exemplo, a gente começou, a primeira proposta foi a gente conhecer os motivos. Então a gente estudou, por exemplo, o motivo para Krishna falar Gita. Ou os motivos para Krishna falar Gita. Você se lembra os motivos? Ó, Prabhu. Quais são os versos? Eu estou aqui com um Prabhu muito querido, que é um grande estudioso da Bhagavad Gita, que conhece os versos, né? Vamos recapitular. Quais são os? Krishna é o que a gente chama de motivo histórico. Qual seria o motivo histórico? O motivo histórico é Srimati Draupadi. Mas esse é o motivo histórico mencionado por Krishna na Gita? Não. Ah! Mas qual é o motivo histórico mencionado por Krishna na Gita? Claro, esse também pode ser um dos motivos. Você pode dizer também que quando Krishna foi para Hastinapur tentar o acordo de paz com Duryodhana e seus irmãozinhos, Duryodhana falou para ele que ele não daria para os Pandavas nem o espaço de terra contido no buraquinho feito por uma agulha. Quer dizer, o Duryodhana falou isso para ele, né? Que ele foi exatamente no mesmo momento em que Duryodhana convida Krishna para almoçar, em pratos de ouro, muitos pratos deliciosos. Mas Krishna chega para ele e falou assim: estou sem fome, não tenho fome. Ainda por cima, mesmo que eu tivesse fome, eu não ia aceitar ser convidado por você, porque você não tem amor e afeição por mim. Por que você vai me oferecer alguma coisa se você não tem amor e afeição por mim? E por que você esperaria que eu aceitasse? Eu vim até aqui tentar negociar a paz para que o planeta prospere da forma que seria melhor para todos os seres vivos. Você só está me fazendo um convite diplomático para almoçar na sua casa? Então esse mesmo Krishna que diz não estar com fome, logo em seguida ele vai para a casa de Vidurani, e Vidurani o convida para entrar, mas Vidura ainda não está em casa. E aí Vidurani fala para ele, não, Vidurani fica em êxtase de ver Krishna, e ela começa a oferecer banana para Krishna, só que ela oferece as cascas e não a polpa da banana, né? E Krishna fica provando aquelas cascas como se fosse o néctar mais doce, mais saboroso de toda a criação. E quando Vidura chega, ele dá uma bronca em Vidurani. Como você é capaz de oferecer casca de banana para Krishna? Né? Então aqui nós temos alguns motivos, mas o motivo histórico ainda não foi mencionado. O motivo do ponto de vista de Krishna. Tem um motivo provocado por outra situação, como Draupadi, né? Isso também é uma provocação que vem de fora de Krishna. Mas qual seria o motivo que o próprio Krishna arquiteta? Para eliminar da face da terra a todas essas pessoas. Esse é um motivo histórico. Paritanaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Esse é um dos motivos históricos. Mas tem outro motivo histórico que Krishna menciona logo no começo do 4º capítulo. Evam parampara pratam iman rajashayo vidu sakale neha mahata yogo nasta parantapa. Esse é o assim, então a relação de motivos, a história da Gita está no 4º capítulo. A história da Gita está no 4º capítulo. O que Krishna está dizendo
que aqui nesse verso ele está falando Evam Paramparapraptam Imana Jashayu Vidu. Ele está esclarecendo para Arjuna que a princípio a sucessão discipular foi formada por grandes Raja Rishis, né? Que incluem o nosso querido Ikshvaku Maharaj, que recebeu de Manu, que por sua vez recebeu de Vivasvana, a Gita. Então o que está indicando isso? Que essa imperecível ciência do yoga foi recebida originalmente em sucessão discipular, e os reis santos a compreenderam por esse processo, mas depois de Sakaleneha Mahata, depois de um período prolongado e pela grande influência do fator tempo, o danadinho do tempo, essa ciência foi quase dada como perdida para o mundo. Então, esse foi um motivo que foi analisado. Também tem um motivo histórico, porém afetivo, do coração de Krishna, que é o próximo verso. Saevayam mayatedya yoga prokta puratanaha bhaktosime sakatiti rahasyam hitadutama. Então, o Krishna está falando uma palavra muito importante. Bhaktosime, bhaktaha simehe, bhaktaha asime. Assim você é, né? Meu bhakta. E você também é meu saka. Você é meu amigo querido. E além disso, só para alguém como você que eu revelo este rahasya, este conhecimento confidencial, esse mistério. Então aqui é outro motivo para Krishna estar falando a Gita, mas é um motivo mais ligado ao seu coração, seus sentimentos, né? E depois nós visitamos vários outros motivos. Também visitamos o motivo para Arjuna não querer lutar. O maior de todos os arqueiros de todos os tempos, de repente, ele não quer lutar. Então a gente vê... Onde a gente vê isso? Capítulo 1, sim, capítulo 1, ele acho que durante quase 20 versos, ele dá uma aula para Krishna de cultura védica. Ele dá só grandes argumentos que passam a ser os motivos para ele não querer lutar. Ele fala de Varna Shankara, ele fala de que graça teria ele alcançar o reino sobre esse planeta à custa do sangue das pessoas pelas quais ele tem tanto respeito e admiração. Ele é muito assim nobre, um Vaishnava, né? Um grande devoto de Krishna, um amigão de Krishna. Então esses são motivos que Krishna dá. E qual é o motivo para Dhritarashtra fazer aquela pergunta? Dharmakshate kurukshate samaveta yutsava mamaka pandavaishtava kima kurvata sanjaya. Que motivo é esse? Vamos, Prabhuji, qual é o motivo? Estamos revisitando os motivos. Mas qual é o motivo para ele? Mas por que ele faz essa pergunta? Afinal, o que é estranho, o que é meio deslocado na pergunta que abre Gita, Shayana Darshan, né, o capítulo Shayana Darshan? O que há de deslocado?
existe um deslocamento aí. Qual é a situação? Dhritarashtra está no palácio, porque ele é cego, ele não vai lutar. Ele não tem como ir para o campo de batalha. Ele está acompanhado por Sanjaya, que pela misericórdia de Shiva Vyasadeva, seu Gurudeva, tem o poder místico de visualizar e de ouvir, como se tivesse uma televisão transcendental, tudo o que está acontecendo à distância. Tem uma tela CinemaScope, né? Poderosíssima. Com Super Tera, um HD Tera, né? Com tela o quê? Tela? Um HD de High Definition, o Babu está falando aqui. Então, Dhritarashtra sabe que os seus filhos foram com os seus sobrinhos para o campo de batalha acompanhado de milhões de grandes guerreiros. Então, por que ele faria essa pergunta? Mamaka Pandavashava Kima Kurva Sanjaya. Por que ele faria essa pergunta? Qual seria o motivo para ele fazer a pergunta? Qual seria a pergunta? Não, qual seria o motivo para ele fazer essa pergunta? O motivo é que ele está temendo pelo destino dos seus filhos. Porque ele, de uma forma ou de outra, apesar dele se mancomunar, dele se juntar a seus filhos de índole perversa na conquista do reino, ele está vivendo na cultura védica e ele sabe que a guerra vai ser travada em Dharmakshetra, que foi desde Satya Yuga. Gurudeva conta essa história, a Gita dele é lindíssima. Já leu? A Gita de Gurudeva, já leu toda? A Gita é fantástica, né? Então ele conta essa história de como Kuru Maharaj, em tempos remotíssimos, todo dia ele vai lá e fica fazendo uma austeridade, e todo dia que ele faz isso, ainda vem e fica fica rindo dele. Que você está fazendo isso? O que você acha que você vai conseguir com isso? E ele fala assim, que ele quer alcançar a bênção de que qualquer pessoa que morra nesse lugar alcance os planetas celestiais. Não é isso? No mínimo alcance os planetas celestiais. Acho que é isso, sim. Então, ou seja, é um lugar muito sagrado. Porque se mesmo que você está lutando e perde a batalha, você ainda assim você alcança no mínimo os planetas celestiais. Então, Dhritarashtra, ele tem essa consideração no seu íntimo, né? Ele está estremecido por dentro, porque ele observa como até aquele momento ele fez um monte de tramóia contra a vida dos Pandavas, mas agora está chegando numa situação crucial. Então nós vimos também esse motivo, e também nós vimos os motivos. Nós vimos várias categorias de motivos. Nós vimos também os motivos para alguém se aproximar de Krishna e alguém se afastar de Krishna. Eu não me lembro qual, acho que é capítulo 7. Você lembra o verso? Capítulo 7, Krishna tem seus motivos. Não, a diva também tem seus motivos. A gente estava mais cedo hoje, estava conversando sobre os direitos da diva. Você lembra? Estava conversando sobre os direitos da diva. A diva tem seus motivos. Então isso está explicado no 7º capítulo, se eu não me engano, em que Krishna vai falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu não vou conseguir achar assim. Minha fé está abalada.
que são os 2 versos que falam daqueles que se aproximam de Krishna. Como é que é? Como é que começa o verso? São os 4 tipos de pessoas que se aproximam dele. Namandus Kitino Muda. Sim, mas estou tentando encontrar os versos. Chaturvidha Bhajantimam. É o capítulo 7 mesmo. Chaturvidha. São 4 categorias, 4 classes de seres humanos. Bhajantimam. Eles adoram a mim. Jana Sukriti Nordjuna. Ele tem Sukriti. Arto é o primeiro. Artha, Jigyasu, Arthati e Gyani. Então, aqui Krishna, ao contrário do que muitos pensam por aí hoje em dia, Krishna vai falar dos direitos da diva. Não é? Ele vai falar dos direitos da diva. E ele também vai falar dos direitos da diva que realiza atividades pecaminosas. E o comentário que é feito a esse verso é riquíssimo, que ele vai dar exemplos de Artha, de Gyasu, Arthati e Gyani dentro do contexto védico. Então, por exemplo, Artha, aqueles que estão aflitos, que buscam Krishna porque estão aflitos. Ele dá o exemplo de dos reis que foram capturados por Jarasandha. Os reis piedosos que foram capturados por Jarasandha estavam aflitos. E também de Gajendra, que foi atacado por um crocodilo. Então são 2 exemplos de Artha. Gajendra com uma flor de lótus na tromba, ele reza a Krishna para ser tirado daquela situação, porque ele está aflito. Aí depois, como de Gyasu, ele dá o exemplo de Shonakarishi e outros rishis que indagaram a respeito de Atma Jnana, Sutta Goswami, Shonakarishi. Interessante. Depois, Arthati, aqueles que estão atrás de opulência, de Artha, de bens materiais. Então ele deu o clássico exemplo de Dhruva Maharaj. E depois o 4º tipo é um exemplo de Jnana Pradhani Bhuta Bhakti. Ele está praticando Bhakti. Jnana Pradhani Bhuta Bhakti. O exemplo é dos famosos Jnana Pradhani Bhuta Bhakti. Os famosos 4 Kumaras. Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara. História lindíssima dos 4 Kumaras. Então nós fizemos uma suave revisão hoje para invocar auspícios para a continuação dos estudos, dos encontros. E vamos agora encerrar. Você quer cantar o Mahamantra? A gente sempre encerra cantando um pouquinho o Mahamantra. Já me falaram isso antes, mas enfim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Satchidananda, Gora Hare, Satchidananda, Gora Hare, Jaya Satchidananda, Jaya Gora Hare, Satchidananda, Gora Hare, Jaya Satchidananda, Jaya Gora Hare, Satchidananda, Jaya Gora Hare, Jaya Satchidananda, Jaya Gora Hare, Satchidananda, Jaya Gora Hare, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Patitapan Shila Gurudev, Shila Prabhupada, Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Rupanova Gurvaga ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nita Gopremanandi, Panchakalpatarubhascha, Kripa Sindhubheva-cha, Pachitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.